Olá, meu nome é Harrison Meu nome é Brandon. Meu nome é Lucas. e hoje a gente vai apresentar a atividade 1 da professora Cláudia, cujo tema é a membrana plasmática como um conjunto de pilhas e resistores que conferem energia elétrica potencial ao sistema de transporte de moléculas entre os meios intra e extracelular. Para começar, eu vou falar sobre os lipídios de membrana e suas características químicas e moleculares. Os lipídios são compostos químicos orgânicos diversificados, possuidores de uma imensidão de funções biológicas, cuja principal característica é a insolubilidade na água. Os lipídios eles podem ser utilizados no armazenamento de energia na forma de ácidos graxos, ou seja, gorduras e óleos, que podem ser formados por 2 ou 3 ácidos graxos associados ligados ao glicerol, cujos principais grandes grupos são representados pelos fosfolipídios, glicolipídios, lipídios éter de arqueia e esteróis. Os lipídios são derivados de hidrogênio, carbono e oxigênio altamente reduzido. Vale destacar que é a partir dos ácidos graxos formados por hidrocarbonetos e ácido carboxílico que alguns lipídios são construídos. E com relação às membranas plasmáticas, a síntese de suas arquiteturas se baseia em uma bicamada de lipídios anfipática que impede a passagem de íons e moléculas polares. Os lipídios de membrana são formados por duas caudas hidrofóbicas constituídas por cadeias de ácidos graxos saturados ou saturados, e uma ponta ou cabeça hidrofílica que, dependendo do tipo, pode conter um grupamento fosfato ligado a radicais polares. Caso a molécula não apresentar grupamento fosfato na região polar, ela é classificada como um glicolipídio. Também é bom lembrar que o empacotamento em camadas de membrana, chamadas de bicamadas de membrana, se dá pela interação hidrofóbica dos lipídios entre si e pela interação hidrofílica com a água. A relação dos lipídios na membrana pode fazê-los funcionar como resistores elétricos entre os meios intra e extracelular, se partirmos do princípio de que o controle da rigidez da passagem de fluido pela membrana se dá pela quantidade de colesterol, que também é um lipídio, na parte hidrofóbica da membrana. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a formação do gradiente eletroquímico, só que antes eu vou precisar falar um pouco sobre os canais iônicos, que são através deles que ocorre a passagem dos solutos, né? Esses canais iônicos, eles são proteínas transmembranares responsáveis pelo transporte seletivo de determinados íons, ou seja, é só um tipo de íon que passa por cada canal, então você vai ter canais específicos para cada tipo de íon. E quando esse transporte ele é feito, o meio intracelular fica com mais potássio do que o meio extracelular, enquanto que o extracelular fica com mais sódio do que no meio intracelular. Então você vai ter mais potássio na parte de dentro e mais sódio na parte de fora. E como esses elementos são íons, eles são carregados eletricamente, eles são cátions, né, para ser mais preciso, tornando então assim a célula potencialmente em repouso, ou seja, ela está carregada, mas ela ainda não como fazendo a análise da pilha, como se ela tivesse carregada, mas não tivesse sido conectada aos polos ainda. E usualmente falando, você tem que o meio intracelular ele é negativo e o meio extracelular é positivo. Nesse ponto, nós vamos ter os meios celulares em desequilíbrio. E a partir do princípio da homeostase, que diz que o corpo, sempre que puder, ele vai entrar em processo homeostático para obter esse equilíbrio de concentrações, a gente vai poder entender como ocorre esse processo do equilíbrio das concentrações, né? O gradiente químico, no caso, vem desse conceito, e o gradiente elétrico ocorre, pois como no meio interno ele é negativo, quando o canal é aberto, ele tende a ser atraído pelo meio positivo, como uma pilha quando a gente conecta os seus polos. Ou seja, a gente vai ter o potássio, que ele é um cátion dentro de um meio negativo, e um meio extracelular vai ser positivo também. Então, nesse caso, o potássio ele não vai ser favorecido pelo gradiente elétrico. Porém, no gradiente químico, vai ser favorecido pelos princípios da homeostase. Enquanto que no sódio, lá fora, ele vai ser positivo e na hora de fazer o transporte, ele vai ir para um meio negativo, ou seja, ele vai ser favorecido tanto pelo gradiente elétrico quanto pelo gradiente químico. Então, você vai ter uma entrada maior de sódio dentro da célula do que de potássio saindo da célula.
E quando ocorrem esses transportes, a gente pode medir eles através de um amperímetro e eles vão ter valores de correntes, onde no sódio você tem um valor de menos 90 milivolts no potássio você tem 90 milivolts e no sódio você tem um valor de 50 milivolts, aproximadamente. Bom, com isso, agora eu vou falar um pouco sobre o transporte ativo. O transporte ativo, diferentemente do passivo, ele ocorre do meio de menor gradiente para o de maior gradiente de concentração, ou seja, ele vai contra o gradiente. E dessa forma, acaba ocorrendo um gasto de energia. O principal exemplo desse transporte são as bombas de sódio e de potássio, onde no meio intracelular há uma maior concentração de potássio e no meio extracelular há uma maior concentração de sódio. A proteína se abre para o meio intracelular, recebendo 3 íons de sódio, e se abre para o meio extracelular, liberando esse sódio para fora da célula. Ao mesmo tempo, 2 íons de potássio se ligam à proteína, que se abre novamente para o interior da célula e libera o potássio para o meio intracelular. Esse processo ele só ocorre devido à quebra do ATP, que ao se ligar com a proteína, libera fosfato. Com tudo isso, acaba ocorrendo uma diferença de potencial elétrico na célula, ou seja, uma polarização. E esse processo ele é extremamente importante para manter funções do sistema nervoso, respiração celular, devido ao funcionamento dos neurônios, que só ocorre devido a essa diferença de potencial, que é o que gera o impulso nervoso. Esse é o transporte ativo primário, mas também há o secundário, que ocorre em função do primário, pois está associado à diferença de concentração que é gerada nesse processo. Além disso, não depende da quebra de ATP. Esse transporte secundário ele pode ser classificado em cotransporte ou simporte, quando ocorre a favor do gradiente e os íons são transportados na mesma direção. E há também o contratransporte ou o antitransporte, que é quando ocorre contra o gradiente, onde 2 íons são transportados em direções opostas. Com isso, nós vimos um pouco sobre a membrana e o funcionamento dela como uma pilha. Espero que tenham gostado e muito obrigado.